Conexões RP. Descobrindo propósitos e trajetórias. E aí, pessoal? Iniciamos mais um episódio do nosso podcast Conexões RP. Descobrindo propósitos e trajetórias. Esse podcast ele é realizado pelos alunos da disciplina Propósito e Trajetória em RP pela UX. Eu sou a Amanda e sou estudante de Relações Públicas. E eu sou a Pamela, também estudante de Relações Públicas aqui pela UX. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento pessoal e profissional em relações públicas. E a gente convidou uma pessoa super especial para debater um pouquinho melhor sobre esse assunto. A nossa convidada é a Kellen Turmina. Seja muito bem-vinda, Kellen. Olá, Amanda, Pamela. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês para falar sobre planejamento, que é super importante tanto na nossa vida quanto na nossa carreira profissional. E é uma alegria estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho dessa vivência que eu tenho tido nos últimos anos. Kellen, se tu quiser se apresentar um pouquinho para nós, contar o que tu faz atualmente. Olha, eu me graduei em Relações Públicas na UX, fiz uma especialização em marketing e sempre me mantive aprendendo e me atualizando com frequência, tanto em cursos quanto em reuniões e contatos e sendo voluntária de várias ações. E isso aqui validou muito a minha carreira. Eu comecei trabalhando, sempre quis trabalhar em empresas, então eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas até eu montar minha própria empresa. Então hoje eu sou proprietária do Hub Mac, Agência de Relações Públicas, e também do Instituto As Donas da P Toda, que é bem recente, esse tem 4 meses, além de trabalhar com comunicação, então eu trabalho também com essa parte de motivação das mulheres. E sou mentora de um programa da Embaixada dos Estados Unidos, que é a Academia de Mulheres Empreendedoras. Então, assim, o planejamento, a vida, a carreira, eles são super importantes e a gente consegue chegar em lugares que a gente nunca imaginou. E eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Incrível, sei que vai vir belas ideias, um monte de inspirações. É verdade, a gente agradece aí a tua participação, porque para quem não sabe, tá caindo o mundo aqui em Caxias hoje. E a gente quase teve que vir de barco, né, pra UX. Então, antes de mais nada, eu queria saber aí um pouquinho se as pessoas que estão escutando o podcast sabem o que significa um planejamento de fato, né? Pensem aí se vocês acham o que vocês acham sobre o assunto e eu vou explicar aqui de uma maneira resumida, então. O planejamento ele é uma função administrativa e uma das mais importantes, e ela permite que a gente estabeleça um curso de ações para atingir os nossos objetivos. Tendo em vista, né, sobretudo a futuridade das decisões. Então, aonde a gente quer chegar, a gente precisa de um planejamento. Ah, Mandinha, vale ressaltar que tem vários planejamentos hoje em dia, né? Por exemplo, a gente tem o planejamento pessoal, que permite que a gente organize também, gerencie a nossa vida, nossa rotina pessoal, que a gente potencialize o nosso tempo, altere alguns hábitos, entre outras N coisas que dá para fazer na nossa rotina. E a gente também tem o planejamento, que é o planejamento profissional, né? Que a gente vai ver também aqui no programa. Que é a parte da organização da nossa carreira, da nossa profissão, o nosso trabalho. Esse também ele engloba um conjunto de caminhos e metas que são bem definidas e que servem como um guia para o nosso crescimento. Sim, Pami, muito bem explicado, e eu acho que para tudo na vida a gente precisa de um planejamento, né? Até para as coisas mais simples, como por exemplo fazer um bolo, a gente precisa se planejar, a gente precisa pensar quais ingredientes a gente tem em casa, se a gente precisa comprar alguma coisa e todo o nosso passo a passo, né? O planejamento, a gente tem um maior controle sobre a nossa vida, a gente consegue alcançar os nossos objetivos de forma mais rápida e de uma forma mais eficaz também, né? Além de ter uma maior assertividade em nossas decisões. E aí, Kellen, tu concorda com a gente? Concordo tanto que quando a gente estava conversando antes da gravação, né? Quando eu me graduei na UX, cursando as disciplinas, eu sempre pensava, meu sonho era trabalhar numa grande empresa na área de comunicação.
na área de relações públicas, na verdade. Só que nem todas as empresas têm o nome relações públicas, mas têm atividades de comunicação. Então, desde que eu comecei no meu primeiro estágio, né, no meu primeiro trabalho lá, quando eu iniciei o curso de RP, vou contar, em 99. Em 99... A gente estava nascendo, né? Vocês estavam nascendo, eu estava ingressando na UX. E sempre eu trabalhava como operador de computador. Só que o local onde eu trabalhava, ele começou a ter que organizar eventos de entrega de certificados na região. Eram 16 municípios na região e tinham esses eventos junto com as prefeituras. Como a RP tem uma das vertentes é a área de eventos, eu não tinha feito a disciplina. Mas no momento que eles disseram, a gente vai ter que organizar evento. Gente, se vocês precisarem, eu ajudo. Eu posso estar junto, posso organizar. E comecei a ler os livros, inclusive de cerimonial e eventos, para poder organizar esses eventos. Porque minha meta era aprender, eu não queria só passar no vestibular e fazer uma faculdade, eu queria aprender e queria trabalhar na área mesmo. Então, comecei a trabalhar com eventos lá atrás e como operador de computador. Aí surgiu a oportunidade, a gente tem que mandar um release para a imprensa. Eu disse, gente, eu posso montar. Aprendi a fazer lá o lead e fazer release, e eu fazia os releases para a gente encaminhar para a mídia. Então, eu acho que muito disso era porque eu sabia onde é que eu queria chegar. Eu queria trabalhar como RP numa grande empresa. Eu não tinha conhecimento, então eu ia buscar. Se era essa a dificuldade, eu ia buscar. E assim foi a minha carreira, até que eu fui trabalhar, daí tive uma oportunidade, trabalhei na Câmara de Vereadores, trabalhei durante 4 anos e meio lá, e daí eu pedi para sair, para trabalhar numa empresa pequena, como era analista comercial, assistente comercial. Eu ia receber menos da metade do valor que eu recebia, mas eu queria trabalhar numa empresa, não ia fazer sentido para mim ter a remuneração e não estar dentro da área que era o meu sonho. Então, eu comecei a trabalhar lá como assistente comercial. Aí, em 6 meses, eu estava como analista de marketing, foi em torno disso. E eu fui crescendo dentro dessa empresa, só que era uma empresa menor. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com comunicação, com endomarketing na guerra. Aí eu consegui retomar a minha renda e fui trabalhar na guerra, né? Depois desse período, fui para a guerra. Nossa, eu fui trabalhar na Guerra SA, né? A Guerra Implementos. Aí da guerra surgiu a oportunidade de implantar endomarketing na Tabone e na Reveste Metal. Aí, depois de um período que eu fiquei na guerra, nossa, aprendi muito, muito mesmo, porque eu era envolvida desde entrega de produtos até eventos junto com a Fiergs. A gente teve evento na Fiergs, assim como todas as ações de comunicação, eventos nos pavilhões com todos os funcionários, atendimento na planta da Argentina, atendimento Caxias, São Paulo. Então, as coisas foram acontecendo e eu sempre fui apaixonada pela profissão. Aí fui implantar endomarketing lá na Tabone. Da Tabone, eu tive uma oportunidade, trabalhei nas empresas Randon, na Randon Implementos, na comunicação interna. E lá também, trabalhava na comunicação interna, a gente tinha um projeto que era muito bacana de desenvolvimento e eram encontros mensais de liderança com todos os funcionários, foi uma experiência muito bacana. Aí ali eu estava na área interna e foi na crise de 2016. E eu pensei comigo, eu tenho que voltar para marketing, porque endomarketing, o que acontece? Corta a receita, né? Sim. As empresas estão em crise, elas vão cortar. Só que o que eu fazia? Enquanto eu estava trabalhando nas empresas aí, que era o meu sonho de trabalhar nas empresas, aqui eu estou resumindo para não me estender todo o passo a passo, mas eu estava voluntária na RH Serrana, no Departamento de Relações com o Mercado. Então, enquanto eu trabalhava interna na empresa, eu tinha a experiência de relações com o mercado e marketing na RH Serrana. E, ao mesmo tempo, em 2016, eu ingressei como voluntária no Fantástico Mundo RP, que a gente encerrou agora, nesse ano, o projeto do Fantástico. Fazendo o quê? Gestão de mídias sociais e conteúdo de relações públicas. Então, eu me mantinha atualizada dentro das empresas, atualizada na área de digital, né? E dentro da profissão, conhecendo o que tem de novo, porque a gente lia os textos de todas
todas escreviam textos semanais e a gente lia os textos de todas, inclusive dos convidados. Então, toda semana tinha conteúdo novo, fresquinho na cabeça. E, além disso, trabalhava com as ações de mercado. Aí, surgiu uma oportunidade de trabalhar no grupo CPFL Energia, na área de relações públicas. Aí, eu trabalhava com RP e eventos. O que era o grupo CPFL Energia? Uma empresa de energia elétrica de Campinas que comprou a RGE. Então, eu trabalhava no estado respondendo para a presidência da RGE e respondia para a diretoria de comunicação institucional do grupo CPFL. Então, eu tinha 2 chefes. Né? E teve um período que eu estava com 3. Mas, enfim, mas eu estava na área de RP e foi o primeiro trabalho que eu tive que eles pediram a carteira profissional. Aí eu tinha que ter o número da carteira profissional, porque senão eu não poderia atuar dentro da área. E eu achei fantástico isso. Porque, né, com o registro profissional, apresentei a carteira, tinha que ter o documento lá para poder trabalhar na área. Só que como é que isso aconteceu? Eu sempre me mantive atualizada. Então, em todas as oportunidades onde eu trabalhei, se me perguntassem informações de marketing e mercado, e relacionamento com o mercado, com o cliente, com o público, eu sabia. Sabia por quê? Porque eu estava tendo uma experiência, eu estava acompanhando a evolução, porque comunicação muda tudo muito rápido. Então, o planejamento ele é muito importante. E se fosse alguma ação interna, também, porque era o meu dia a dia. E, ao mesmo tempo, se fosse algo relacionado à gestão de mídias, eu sabia porque eu estava junto com as meninas e aprendendo cada vez mais dentro do Fantástico nessa área. Era puxado? Sim. Aí, como, né, uma RP... eu concorri para o Conselho de Relações Públicas. Aí, durante 3 anos, era para ficar como suplente aqui da Serra. Acabou que eu tive que, em 6 meses, assumir uma das diretorias lá em Porto Alegre, dentro do Conselho de RP. E a gente passou 3 anos, né, nesse trabalho voluntário, que eu vou dizer para vocês. Acho que todos os profissionais de RP deveriam ter a experiência de passar pelo Conherp. Porque a gente tá fora e a gente reclama pelo fato de ter o conselho. Aí a gente quer entrar para fazer várias ações dentro do conselho. Só que quando a gente entra no conselho, que nem eu respondia, se eu fizesse qualquer coisa fora da lei, se eu quisesse pegar o valor do conselho, que é um órgão fiscalizador, e investir para fazer uma ação com profissionais, eu poderia responder judicialmente por isso, porque a atividade fim do conselho não era fazer ação com profissionais, era ação de cobrança. Então, foi um período que eu aprendi muito e, ao mesmo tempo, coisas que eu queria fazer, eu não podia fazer. Né? A gente não podia organizar uma ação porque eu não poderia destinar recurso para aquela ação, porque senão era inconstitucional de acordo com as normas e eu ia responder um processo legal porque eu era do conselho. Daí, o que eu fiz? Vamos fazer uma agência de relações públicas. Eu e a Milena. A Milena era da diretoria administrativa. E assim, em 2017, a gente começou a pensar. 2018, a gente conversou. 2017, começou minha vontade de empreender em comunicação. 2018, a gente conversou e planejou para 2020 abrir a agência de RP. E daí surgiu uma oportunidade em 2019. E daí a gente montou a agência de relações públicas. Então, vamos dizer assim... Kellen, como é que aconteceu isso? Planejamento. Porque eu sabia que em algum momento eu ia dar o próximo passo. E sempre atualizada com as ações de mercado. Então, era muito importante tanto estar conhecendo o que estava acontecendo para saber onde é que eu ia me encaixar. E onde que encaixou... Por que a agência de relações públicas? Primeiro, porque eu queria mostrar o papel das relações públicas para o mercado, né? Porque, já que no conselho não dava para fazer, vou ter uma agência e vou contar o que a RP faz. Pensei nesse sentido. Vai ser mais complicado? Sim. Porque no começo as empresas diziam, é tipo marketing? É verdade. Ou vocês fazem essas coisas de imprensa, faz material gráfico? Até hoje tem pessoas... Né? Não falam no café. Não, Ainda com o cliente eles não falam na questão de café. Mas é a questão de, vocês organizam eventos, vocês fazem material, porque o RP é uma área que tem muitas oportunidades. A gente tem muitas oportunidades, o leque é muito grande de atuação. Então, causa um pouco disso, tipo, é tipo marketing, vocês fazem eventos,
vocês fazem, que nem eu faço, o roteiro de vídeo. Por quê? Porque em RP, quando eu cursei, lá atrás, a gente fazia roteiro de vídeo, a gente fazia vídeo, a gente fazia release para imprensa. Hoje eu fiz os meus próprios releases do lançamento do livro e eu tava em tudo que é jornal. Eu conversei com uma jornalista, peguei todas as dicas com ela, toda a informação, ela redigiu, mas eu usei o serviço de assessoria de imprensa, deixa eu colocar claro. Eu usei o serviço de assessoria de imprensa, contratei uma jornalista para ela redigir o release e sabia que ia funcionar, né? E daí as pessoas me falaram, nossa, Kelly, olha só, tá em tudo que é lugar. Eu disse, eu tô aplicando o que o RP faz para mim. Nesse momento eu apliquei para mim. Já que em empresas, em muitos momentos a gente não podia fazer, porque passava por um gestor, que passava para outro gestor, que passava para outro, e daí voltava em escala, porque não tinha aquela questão da comunicação. Então, para mim, eu aplico o que o RP precisa fazer e como ele vai se colocar no mercado. E imagina a importância do planejamento, né, gente? E do autoconhecimento. Tu, desde sempre, sabia que queria trabalhar com comunicação em empresas, isso? Foi quando eu comecei o curso de RP, nas disciplinas, trouxeram alguns profissionais e alguns exemplos e mostravam como a comunicação funcionava nas empresas. E para mim, naquele momento, o que fazia sentido? Quero trabalhar numa grande empresa. Se é para trabalhar com comunicação, o desafio tem que ser grande, né? Eu não quero desafios pequenos, eu quero grandes. Então, eu fui me organizando para estar preparada quando tivesse oportunidade. E tem outra coisa, às vezes a gente pode entrar em oportunidades que elas parecem ser menores. Que nem eu comecei lá como que eu falei para vocês, era assistente comercial. Assistente comercial. Mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia que, estou assistente, né? Como minha formação é RP, e lá, né, eu tinha recém me formado em RP, e daí eu disse, estou assistente. Mas eu vou galgar uma área de comunicação com o conhecimento que eu tenho. Se eu não tiver, eu vou buscar. Então, é importante isso para todos nós, para quem está cursando a disciplina de planejamento. Kelly, como é que tu fez? No começo, imagina, quando eu cursei faculdade, eu tive que ter planejamento financeiro. Por quê? Porque eu tinha que pagar. Não tinha meu pai ou minha mãe que pudessem me bancar, eu tinha que me pagar e pagava aluguel, porque eu sou natural de Nova Araçá, na Serra, minha família mora lá. E quando eu me mudei para Caxias, eu sabia que eu ia ter que pagar a faculdade, se eu quisesse. Não tinha bolsa, né? E eu não quis ir para uma federal. Por quê? Porque o que adianta estar com a faculdade paga e não ter o tempo, porque daí era durante o dia, tem outros horários. E eu ia comer e morar onde, né? Que os meus pais não tinham como bancar. Então, o que eu fiz? Vou trabalhar dentro da área e vou buscar e fazer o meu melhor sempre. Né? Se eu não sei, eu vou dizer que eu não sei. Se eu errei, eu vou dizer, errei, vamos ver como é que a gente pode resolver, né? Vou pesquisar, vou ver outras informações de como dá para fazer. Mas eu acho que é muito relacionado a isso. É a gente se conhecer, saber o que a gente quer, só que isso está relacionado também com a vida pessoal, né? Tipo, não adianta eu querer trabalhar com comunicação numa grande empresa, dormir até as 10 da manhã e fazer passar o curso inteiro fazendo um estágio de 6 horas, sabendo que eu posso daqui a pouco aprender mais com todas as instituições que tem, me colocando para voluntariar, porque hoje é possível, né? É possível a gente fazer isso. E daí, desse jeito, quando eu empreendi, né? Porque comunicação eu já tinha passado por várias áreas, agora voltando para o planejamento, comunicação eu entendia. Eu não entendia de gestão da empresa, né? Aí o que eu fiz? Curso do Sebrae, daí fui fazer mais curso, daí tinha mais curso e faz outro curso e fala com o escritório de contabilidade que a gente tem desde que foi fundada a empresa, o mesmo escritório, para pedir orientação, porque eu não sabia como fazer, né? E daí, na minha curiosidade, eu parei na Academia de Mulheres Empreendedoras, que é um programa da Embaixada Americana. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se fosse ler o regulamento, como é que estava lá, eu não podia me inscrever, porque era para São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Eu disse, quer saber? O não eu já tenho. Eu vou dar jeito. Vou me inscrever. Se der, deu. Se não der, não deu. Mas eu achei interessante a proposta do projeto. Porque eu queria aprender gestão e lá
Imagina, eu pensei, nossa, uma academia de mulheres empreendedoras. Eu vou ter um curso com acompanhamento profissional com módulos internacionais para aprender a gerir a empresa. Eu não sei gerir a empresa. É isso que eu preciso, né? E daí me inscrevi e eu fui selecionada. E eu fiquei muito feliz, eu chorei de felicidade. Imagino. E daí, no período, eu lembro que a gente ganhou computador, eles pagaram internet. Eu ganhei um notebook deles, um Chromebook da embaixada, né? E internet, eles pagaram para treinar a gente. E eu aprendi tanto lá a gestão, aprendi coisas que eu tinha feito de errado no começo da empresa. Resumindo também, estou resumindo muito aqui. E daí, o que aconteceu? Vi no Instagram, eu vi tanto o curso da embaixada no Instagram, quanto o projeto do livro As Donas da P Toda, que é as donas da porra toda, né? Não sei se vai cortar. Mas eu vi a capa do livro e eu disse, é para esse livro que eu vou escrever. Eu sempre quis escrever um livro, não tem como escrever, porque para escrever tem um investimento. Aí eu disse, eu vou escrever o capítulo aqui e vou falar sobre empreendedorismo feminino, que é o que eu tô vivendo e o que eu tô aprendendo, que é esse passo a passo para empreender, né? Daí eu fiz um guia nas páginas que eu contratei lá do livro, eu fiz um guia prático para quem quer empreender, que foi a primeira edição. Se ajudar alguém, porque eu passei 2 anos pesquisando para saber como é que eu fazia, né? Quando eu aprendi, eu disse, vou resumir aqui para se ajudar uma pessoa, transformar a vida dessa pessoa, eu já tô feliz. Aí a gente lançou o livro no final do ano, em 7 dias virou best-seller, porque ele vendeu mais de 5.000 cópias numa semana. Que demais. E eu nunca imaginei isso, né? Então, isso eu nunca imaginei, isso eu não planejei. Eu só queria escrever o livro. Aconteceu. E daí, com isso, com o projeto, com a empresa, com o lançamento do livro, vamos dizer que eu comecei a atuar em muitas frentes, né? Daí eu fui convidada pela editora para participar da 26ª Bienal Internacional do Livro, autografando esse livro. Aí eu disse que eu ia, mas eu ia participar do livro que era a coletânea bienal, daí eu participei e escrevi sobre protagonismo feminino. Por quê? Porque esse planejamento todo que eu tô trazendo, que vocês trouxeram, da importância de a gente saber os ingredientes da nossa vida, como vocês falaram, é que nem fazer um bolo. O ingrediente para um bolo, a gente sabe que vai ter que ter farinha, arroz, né? Vai ter que ter ovos, um pouco de óleo vegetal, azeite, algo assim. Sabe que vai precisar de uma forma, né? Que vai ter que ter um tempo para bolo, tu vai ter que sovar esse bolo para fazer ele crescer, para colocar no forno e aguardar um tempo para ele maturar. Assim é na nossa vida. O que eu preciso, enquanto eu, profissional de RP, estudante de RP, quais as áreas que eu quero atuar, o que eu preciso de conhecimento, que são esses ingredientes, para que eu possa atuar nessas áreas, né? Então, isso tudo me levou a ser convidada para estar na Bienal Internacional do Livro. E quando eu escrevi sobre protagonismo, eu trouxe um pouco disso. O que eu preciso? Quais as áreas da minha vida eu tenho que olhar para que eu seja protagonista? Para que eu toque à frente sem medo, assim, sem me comparar com ninguém. E aqui, em nenhum momento vocês me viram comparando com alguém? Não, porque eu sabia o que eu queria. Às vezes tinha dúvida sobre o meu potencial. E daí eu fiz um concurso público e passei em primeiro lugar. Além de tudo, ela eu fiz um concurso público em Brasília, quando eu tinha dúvida para saber se eu tinha conhecimento ou não para abrir empresa, eu tinha até esquecido. Eu prestei um concurso público para relações institucionais de uma autarquia federal. E daí, na prova teórica, eu fiquei em 5º. E a gente teve uma segunda prova, que era a gravação em vídeo com 8 perguntas. E na gravação em vídeo com 8 perguntas, eu acho que eu falei demais, né? Uma comunicadora. Porque nessa prova eu fui tão bem que eu fiquei em primeiro lugar no concurso. Nossa, que legal. Incrível. E daí eu disse, cara, eu sei. Então eu posso abrir minha empresa. Essa foi uma das provas que eu fiz pra mim. Por quê? Porque em nenhum momento eu fiquei me comparando, porque profissional A tá fazendo isso, profissional B tá fazendo aquilo. Cara, não leva a lugar nenhum. O que eu quero fazer e o que eu preciso fazer. Se tu quer fazer o teu bolo, tu não precisa ficar comparando com o bolo dos outros. Tu até pode pegar a receita, né? Tu até pode ver, vai precisar, mas o teu jeito de manusear os ingredientes vai ser o teu jeito. A tua forma de preparar vai ser a tua forma. O teu conhecimento vai ser o teu conhecimento. A tua forma de se relacionar vai ser quem tu é, o como tu interage com o mercado e a tua vontade de fazer.
né? Às vezes o pessoal também falava, nossa, tu chega tão feliz, tá sempre feliz, né? Que coisa. Eu disse, gente, mas é que eu amo fazer o que eu faço. Eu sou feliz. Eu amo fazer o que eu faço. E nem sempre a gente tá feliz. Às vezes a gente tá meio assim, tipo, ai, nossa, não deu certo. Mas daí eu começo, como é que eu posso fazer pra dar certo? Assim não deu. Daí eu tento de uma forma, de outra, aqui deu, beleza. Né? E se precisar, a gente pede ajuda, a gente conhece pessoas que entendem dentro da área, então a gente pode crescer. Mas voltando lá para a Bienal, fui lá autografar na Bienal. Pensei, nossa, eu de Nova Araçá, autografando, lançando o livro na Bienal Internacional do Livro. Fiz uma fila enorme, né? E eu fui. Eu não ia, mas aí depois eu pensei, quando é que eu vou ter outra oportunidade de autografar na Bienal Internacional do Livro, em São Paulo? Eu, de Nova Araçá, 4.500 habitantes. Eu vou. E daí fui. E foi uma experiência muito legal. Muito legal. E essa é outra questão que dentro do planejamento faz parte. Tem coisas que a gente planeja, a gente sabe onde é que quer chegar. E tem outras que são oportunidades. Então, às vezes, a gente pode sim movimentar a nossa rota. Né? Não é porque a gente planejou que vai ter que parar por aí, porque eu planejei, eu quero chegar lá. O bolo, tu pode fazer uma cobertura, tu pode cortar ele e botar um recheio, né? Tu pode servir ele em fatias e colocar, sei lá, algumas frutas junto, né? Não precisa necessariamente porque tu planejou aquilo, tu tem que ter a base, né? Mas não precisa agora eu cheguei onde é que eu quero e vou estagnar aqui, era isso. Porque na área de comunicação tudo muda todos os dias. E no dia que eu conheci o Threads, eu disse, eu não acredito que tem mais uma rede social. Gente, socorro, né? Tava lá fazendo um monte de coisa com inteligência artificial e daí daqui a pouco mais uma rede. Eu disse, tá, mais uma rede. Coloca no planejamento. Mais uma rede. É um Twitter. Isso aí. Kellen, que trajetória incrível que tu tem, sem dúvida muito inspiradora pra gente. Tu trouxe um ponto super importante na tua fala, na parte que tu disse que às vezes a gente tem que se adaptar a novas coisas, assim. A gente pode se planejar, mas as coisas podem mudar dentro do nosso planejamento, então a gente tem que estar prontos para conseguir moldar o nosso planejamento. A gente tem que estar disposto a fazer essas adaptações, né? Eu acho que são super importantes. E um outro ponto que tu citou também, que eu achei super legal, é do tempo. Inclusive, tu falou da tua trajetória, tu logo começou, tu já sabia o que tu queria. Mas, às vezes, demora para alcançar aquilo, né? Então, o planejamento, ele pode ser a curto prazo, mas ele também pode ser a longo prazo. E a gente tem que estar cientes que mudanças no caminho podem acontecer e a gente tem que se adaptar a isso, né? Se tu quiser contar um pouquinho como é que tu se planejou para algumas das tuas coisas ou como tu faz na tua vida para se planejar. Tu contou que tu foi na Bienal assinar os livros. Como é que foi para fazer esse planejamento, para ir até lá? Se tu quiser contar um pouquinho pra gente. Como é que foi participar da Bienal? Quando a editora, quando a editora me contatou com a oportunidade de autografar na Bienal Internacional do Livro, eu pensei, eu quero. Mas será que eu vou? Daí eu fiquei de responder no dia seguinte. Por mais que eu quisesse naquela hora, claro, tô indo, né? Que dia que é? Já vou reservar minha passagem aérea, já vou reservar o hotel, tô indo. Daí eu pensei, não, antes eu tenho que avaliar, não dá pra gente responder no calor do momento, né? Essa é outra questão, nem pro sim e nem pro não. Nem naqueles momentos que a gente tá dentro da nossa profissão e acontece algo e alguém fala algo que vai nos irritar. É melhor ficar em silêncio. Porque a gente pode falar coisas e tudo que a gente fala, toda palavra que ela é dita, tu não tem como desdizer, né? Né? Tipo, eu não vou mais querer dizer, vou engolir a minha palavra. Não. Então, tem momentos que a gente vai ter desafios e tem momentos que a gente vai estar eufórico e a gente vai querer desbravar o mundo. Nesses dois extremos, o melhor é aguardar, não, vou avaliar a situação, vou verificar isso aqui. Se deu certo, assim, que é algo que é ótimo e passa os dados, eu vou avaliar com mais calma e eu te dou um retorno até quando que eu posso retornar, e foi isso que eu fiz. Né? Por mais que eu quisesse ir antes, eu me organizei, daí eu reservei hotel, aí eu agendei fotógrafo, contatei quem que era fotógrafa, uma pessoa para filmar, porque assim, gente, comunicador, não é
quando que eu vou voltar a ir pela primeira vez numa Bienal Internacional do Livro? Eu posso ter a segunda, mas a primeira vez é uma só. Então, eu contratei fotógrafa, eu contratei uma pessoa para fazer gravações, pequenos takes de vídeo, maquiagem, hotel, deslocamento, tempo de deslocamento do hotel até a Bienal, porque eu tinha o tempo, porque eu tinha que estar lá, né? Então, é toda uma organização, saída por Caxias, saída por Porto Alegre, entra todo um por trás. Que roupa eu vou? Com que roupa eu tudo vou? É muito importante, são pequenos Né? detalhes. Para a sessão de autógrafos, o que eu vou vestir? Vai ter uma mesa? Vão ter 2 mesas? Onde fica o stand? Qual que é a localização? Porque foi num ambiente gigante. Eu demorei em torno de 20 minutos para dar entrada do acesso principal para chegar até o stand onde eu autografava. Então, assim, tipo, o deslocamento interno que tinha lá, o tempo que eu tinha que chegar antes, eu levei uma mochila com várias. Eu fui vestida com uma roupa, e daí eu disse, vou fazer um monte de foto lá, né? Já tinha contratado fotógrafa, eu coloquei numa mochila coloquei mais 3 tipos de 2 blazers e roupa para trocar. E eu fui com o cabelo solto, autografei com o cabelo solto. E daí eu prendi o cabelo, com a pessoa que eu levei aqui me maquiou e fez o cabelo. Ela prendeu meu cabelo, eu troquei de roupa onde ficava o depósito da editora, lá na feira. Troquei, fiz vários takes lá, aí troquei de roupa de novo, fiz mais takes lá e eu fiz tudo numa tarde, né? Porque eu disse, eu vou uma vez só, se eu usar a mesma foto com a mesma roupa o tempo inteiro, isso faz parte de planejamento. Com Sem certeza. dúvida. E daí eu levei várias mudas de roupa na mochila, calçado, fui de tênis, levei um sapato com salto, porque eu sabia que eu ia ter que me deslocar bastante. Então eu fui de tênis, aí eu me troquei, botei o salto, eu cheguei no stand, botei o salto. Aí acabou, botei o tênis e fui. Então, esse planejamento, o que eu vou levar, como é que eu vou me organizar, aconteceu aí. É o que é o tempo inteiro, né? Quando tu vai se planejar, tu tem que pensar como é que vai ser lá na frente, né? E o que tu precisa fazer para que seja cômodo, enfim, e a melhor possibilidade lá na frente, né? Que nem tu falou do sapato. Teve que pensar que tu ia correr o dia inteiro, então levar um tênis, né? São coisas super importantes dentro de um Que são planejamento. detalhes. Gente, Detalhezinhos. imagina autografar com dor nos pés depois de andar 20 minutos de salto de onde o Uber deixava a gente até eu conseguir entrar e estar no stand. Não, eu disse nem pensar. Não quero saber de dor e bolha. Não, quero estar bem tranquila, bem feliz. E quero caminhar à vontade lá, alegre. Mas o quanto tu vê de mulheres que estão com dor nos pés porque não pensam nisso. Não, Não eu fazem fui de mochilão, assim, planejamento. E tá tudo bem, sabe? Tu entrou de mochila. Sim, entrei com o meu crachá, com a credencial, que eu tinha liberação, fui de mochila. E tá tudo certo. Eu não preciso chegar, assim, que nem estar lá já pronta desde que eu saio do hotel. Eu posso estar arrumada, mas eu posso me dar o ajuste final no local. E é só perguntar, Sim. né? Tem gente que com certeza devia ter passado dor lá. Mas eu tava bem tranquila, bem feliz ainda. Sempre tem os perrengues de quem não se planeja. É verdade. E hoje a gente tem muitas ferramentas de planejamento. A gente tem como fazer planejamento de várias formas. Eu, por exemplo, eu sou muito do papel e caneta. Eu adoro escrever, qualquer coisa eu tô lá já anotando. E é uma forma que eu tenho de me organizar, tanto no meu pessoal como no profissional. Tu tem alguma ferramenta que tu utiliza, alguma coisa? Para agência eu utilizo o Hanhanit, que é um programa de gestão de agência mesmo. E a gente lança todas as demandas lá. Ele tem várias formas de apresentar. Que tem outros, tem o Monday, tem o Trello, mas eles não eram automáticos quando eu testei. Então eu uso o Hanhanit e já vou passando, para a próxima etapa, ele vai organizando. E eu uso agenda. Desde sempre eu uso agenda com data. Eu também. Faz Agenda toda a com diferença. data e lista de atividades. Porque a gente não... Uma coisa que acontecia muito quando eu tinha muitas entregas para fazer na empresa, quando eu trabalhava em empresa, eu acordava durante a noite e lembrava de coisas e começava a me dar ansiedade, daí eu não dormia direito.
comecei a deixar um bloquinho e daí eu anotava. Ou já deixo a lista pronta, hoje eu já deixo a lista com tudo que eu tenho que fazer e eu vou riscando o que eu tenho que fazer. Outra coisa para organização, WhatsApp. Tá, eu tenho 2 telefones, 2 WhatsApp. Os 2 são comerciais. Mas o que eu faço? Se eu tenho que fazer uma ação, eu tenho que revisar, que nem hoje eu tinha que revisar um material, que é uma cartilha de integração com todos os benefícios de uma empresa. Se eu ficar olhando uma mensagem que está no WhatsApp e vou atualizar, vai dar erro. Eu tenho que otimizar meu tempo. Como eu otimizo meu tempo? Eu deixo o WhatsApp fechado, faço o que eu tenho que fazer e só vou abrir para olhar a mensagem quando eu concluir essa atividade. Essa é uma forma de organização que ajuda muito e tem me ajudado, porque como eu tenho o Hub Mac Agência RP, que a gente funciona em formato de hub e tem vários profissionais, tem jornalista, tem designer gráfico, tem videomaker, tem cerimonialista que trabalha com a gente, a Priscila que é de gestão de projetos, então tem várias pessoas que estão aí, gestão de mídias sociais, que é a Nube, então a gente tem várias pessoas com várias frentes, né? E esse eu uso o Hanhanit para organizar. Aí tem o Instituto As Donas da Petoda, que vem em função do livro. Aí tem a coordenação editorial do livro. E esse programa da Embaixada, que eu comecei como aluna lá foi final de 2020, o projeto iniciou em janeiro de 2021. Eu estive como aluna, aí eu fui mentora em 2022, da turma de 90 mulheres. Eu mentorava 5 empresas. Pela Embaixada, eu fui contratada para mentorar e agora eu estou acompanhando a 3ª turma, que é a Academia de Mulheres Empreendedoras 3.0, e eu dou 5 mentorias por semana. Então, eu tenho que organizar minha agenda. Então, qual o horário? Eu vou fazer as mentorias, já organizei com as meninas, a gente fez um encontro em grupo de 1h30 e agora, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, eu tenho mentorias todas as manhãs com elas. Aí encerra a mentoria, começa as atividades do Hub, encerra do Hub, entra as atividades do Instituto e assim eu vou organizando minha agenda. Tem que ter planejamento, senão a gente surta. E tem que ter anotação, bloquinho, risquinho, porque é essencial. E isso que a Kellen trouxe é a forma que funciona para ela, né? Cada pessoa tem a sua forma de se organizar melhor, enfim. Eu adoro papel e caneta, eu também uso o Trello, que me ajuda bastante. Mas vale ressaltar que cada ser é individual Sim. E que as pessoas, elas se organizam e se planejam. Tem pessoas até que é só na cabeça, né? Sabe tudo que tem que fazer, mas é uma forma de planejamento. Acho que é impossível tu fazer qualquer coisa na tua vida sem se planejar, mesmo que seja só dentro da tua mente. Tem um detalhe, que cada um de nós tem quem é auditivo, tem quem é sinestésico Com e certeza. tem quem é visual. Eu anoto tudo porque é a forma como eu gravo as informações. Tudo. Sim, muito, muito show tudo que tu trouxe aqui pra nós, Kellen. Queria te agradecer novamente. É muito inspirador ouvir uma mulher falar sobre a paixão, né, em ser relações públicas, em tudo que tu construiu até agora, toda a tua trajetória. E só te agradecer, assim, pela tua experiência, por tu ter tido a disponibilidade de vir aqui conversar com nós um pouquinho sobre isso e tudo que tu faz na tua vida atualmente, né? Muito inspirador mesmo. Eu tô muito feliz e muito agradecida. Sem dúvidas, agregou muito pro nosso programa, né? Foi super legal te ouvir falar. Então, acho que hoje a gente encerra o nosso programa. Encerramos por dessa aqui. forma, para não ficar tão extenso, a gente tem um Sim. limite de tempo. Mas a gente agradece muito a tua presença, todos que estão ouvindo também o nosso podcast, não importa onde que estejam. E acho que é isso. E é isso, então. Um beijo. E eu agradeço a vocês pelo convite e pela oportunidade. E desejo muito sucesso, sempre. Muito Sigam os obrigada. sonhos de vocês. Fala aí onde Obrigada. o pessoal pode encontrar o teu livro também, né? Já aproveita e faz marketing. Tá. Podem me localizar no Instagram, tá como @Kellen Turmina, tudo junto. Kellen com K, Turmina, que é turminha sem H. Isso aí, pode ir lá todo mundo seguir. Isso aí, então, gente. Obrigada por nos escutarem até agora. Um beijo. Beijos. Tchau. Tchau.